Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico e na medida em que o tempo litúrgico vai findando, as leituras também falam das coisas que irão acontecer, do juízo de Deus, também falam do fim e do nosso fim. A ideia central, a chave de leitura, o próprio Salmo responsorial de hoje nos permite fazer a reflexão. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Esta frase ela vai estar presente nessa ideia em todas as leituras que nós ouvimos. Começando pela primeira leitura, o profeta Malaquias nos diz que o dia abrasador, fala do dia abrasador, ou seja, do juízo de Deus, que virá para julgar a todos. O próprio Jesus falou que virá um dia, não falou quando nem em que momento, mas virá para julgar, todos seremos julgados. E veja aqui, virá o dia abrasador e será como fornalha. Todos os soberbos, os ímpios, serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, e não deixará raiz nem ramo. Então aqui é o juízo para aqueles, vamos assim dizer, que buscaram em si mesmo a referência. Nós temos como modelo Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas que não creem em Deus, né? Tem até aqueles que batem no peito com orgulho, né? Declarando-se ateu ou à toa, não sei. Eis que virá o dia abrasador e virá como fornalha todos os soberbos, ímpios, prepotentes, orgulhosos, todas aquelas pessoas que viveram como se Deus nunca existisse, e morreram nessa condição sem se converter. Por isso, as leituras de hoje, mais do que assustar, ela deve alertar. O Senhor é bondoso, é misericordioso, é compassivo. E nos dá todo o tempo, nos deu inteligência também para conhecer as coisas de Deus. Já disse várias vezes aqui, repito, como que nós usamos a inteligência para desvendar as coisas do mundo. Somos bons, habilidosos, inteligentes, astutos nas coisas do mundo e nas coisas de Deus. Nem sempre a inteligência que também deveria ser usada para se questionar sobre aquilo que virá depois, ela nem sempre é usada, é muito pouco usada. E tem uma outra ideia, para aqueles que temem o Senhor, o seu nome, nascerá o sol da justiça. Em vez do dia abrasador, como fornalha, aqui é uma outra situação. Para os que temem a Deus, aqueles que reconhecem a Deus, aqueles que buscaram a Deus, que tiveram nele a sua referência, nascerá, em vez da fornalha ardente, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas almas. Veja só. Então nós já temos uma ideia aqui, mais ou menos, daquilo que o Evangelho também vai nos dizer, Jesus falando aqui do templo, o templo bonito, belo, ele vai dizendo: vocês se alegram com esse templo tão bonito, maravilhoso? Vos digo que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E eles perguntam, mestre, quando que isso vai acontecer e quais são os sinais? Que sinais nós veremos? Terão sinais? E Jesus responde, para não ser desenganados, muitos virão em nome de Deus,
Nós vimos, né, quantas pessoas que faziam profecias, né, sobre o fim do mundo, vai terminar amanhã, daqui um mês, né? Veja que não sigais esta gente, eles não me representam. Palavra do Senhor. Haverá guerra, fome, terremoto, né? Um país atacará outro país. Se nós olharmos para o cenário do mundo, veja a palavra de Deus, beleza tão antiga e tão presente. Olhemos para o mundo, se todas essas realidades descritas no Evangelho já não acontecem, um país atacará outro país. Haverá guerras, terremoto, fome, grandes sinais serão vistos no céu, né? Até entre familiares estarão divididos um contra o outro. O filho entrega o pai entrega o filho, né? Todas essas situações, diz Jesus, tudo isso vai acontecer, mas não será logo o fim, né? E vos odiarão, todos os odiarão por causa do meu nome. Vocês serão entregues a reis, governadores, mas é permanecendo firmes na fé que ireis ganhar a vida eterna. Aqui nos lembra um pouco também todas as situações que às vezes nos levam ao desânimo. Às vezes a gente olha as realidades, como as coisas caminham, e nós também somos levados a um certo desânimo. E o Evangelho de hoje nos diz que nós devemos permanecer firmes na fé. É nesses momentos que nós devemos professar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza sobre aquilo que Jesus nos falou e que a igreja nos ensina. Veja os santos, os apóstolos, os mártires, eles deram testemunho de Jesus Cristo, foi no momento do sofrimento. Eles não renegaram, eles não viraram as costas. Muitos deles, a maioria deles, perderam a vida por não renunciarem a Deus. Bastava eles renunciar a Jesus Cristo e professar a fé no imperador, no governador, que é o que eles queriam, né? Que eles ganhariam a vida, mas essa forma de ganhar a vida é perder. E eles renegam, né? Nós não abandonaremos a Deus, Ele é nosso único Salvador. Então preferiram perder a vida nesse mundo para ganhar a vida no outro mundo. Muitas vezes nós fazemos o contrário, né? Nós preferimos ganhar esse mundo e talvez comprometer o mundo futuro. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós sejamos fiéis à nossa igreja, amemos a nossa igreja, né? Não deixemos nos abater e nem desanimar, né? Tentações, desânimos, sempre fizeram parte da vida da igreja. A igreja sempre foi perseguida, por isso que ela é a igreja dos santos e dos mártires. O bem e o mal estarão sempre presentes, até o último instante, Jesus disse. Mas virá o dia em que o justo juiz virá para julgar a terra inteira e julgará com justiça. O que é esse julgar com justiça? Dará a cada um aquilo que cada um fez. Então nós seremos julgados sobre nossas ações, nossas atitudes. Se eu fiz ou não fiz, se eu acreditei ou não acreditei, se eu ouvi mais a Deus, a sua igreja, o seu magistério, ou se eu preferi ouvir o mundo e fui me afastando de Deus. O meu coração foi se fechando, porque quando a gente não ouve a igreja, quando nós nos deixamos iluminar pela palavra de Deus, serão outros que irão nos conduzir. A nossa vida vai ser conduzida, pautada, segundo as escolhas que cada um de nós faz. Você prefere ouvir aquilo que Jesus ensinou e disse, e que muitos dos nossos irmãos e irmãs que estão na glória eterna preferiram seguir? Ou você prefere ouvir as palavras cômodas do mundo, sem se tocar às vezes que isso vai te afastando de Deus?
Quando uma pessoa não sente mais em si o desejo de buscar Deus, significa que ela já foi absorvida pela mentalidade mundana. Quando lá na tua casa você não tem vontade de ir na missa, para ir na missa rezar é um peso, para ficar em casa fazendo um churrasquinho, jogando um baralhinho, sei lá, fazendo o que, é uma maravilha. Cuidado, porque o inimigo trabalha assim mesmo. Ele é muito astuto. Ele nos afasta de Deus. Quanto mais longe de Deus, melhor para ele. Repito, quanto mais longe de Deus, da igreja, da comunidade, melhor para ele, o inimigo, que não fará outra coisa a não ser tentá-lo e tirar você da presença de Deus. É permanecendo firmes na fé, não é vacilando na fé. Veja a expressão, permanecendo firmes na fé, que ireis ganhar a vida eterna. Não é dormindo e nem vacilando na fé que nós podemos conquistar outra coisa, menos a vida eterna. É palavra de Deus. Então que para nós seja um incentivo, nós somos de Deus, somos criaturas feitas, criadas à imagem e semelhança de Deus. Nunca podemos esquecer. Muito embora o pecado tenha nos visitado, mas Deus nos dá as graças para lutarmos. A gente não pode desanimar, nunca podemos esquecer que nós somos obra-prima de Deus. Criados à imagem, entre todas as criaturas do mundo, a única que foi criada à imagem e semelhança de Deus, a única é o ser humano. Homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Por isso dentro de nós existe esse desejo, essa inclinação natural por Deus. O ser humano deseja, Santo Agostinho dizia, busca Deus. Peçamos ao Senhor que Ele nos ilumine, caminhemos sempre sob o olhar da igreja, dos nossos pastores, do nosso Papa, rezemos por aqueles que receberam também a responsabilidade de guiar e conduzir o povo. Rezemos por eles também, para que nós sejamos um só rebanho e um só pastor. E sob o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos pautando a nossa vida, enfrentando as dificuldades do dia a dia, que vocês sabem muito bem, mas sem desanimar e nem perder a fé. Como diz o Evangelho, permanecendo firmes na fé, nós iremos conquistar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor.